começando mais um Momento Espírita. O tema de hoje é os ensinamentos do Espiritismo e nós vamos conversar com o escritor Richard Simonet, autor de mais de 40 livros sobre temas espíritas. Seja bem-vindo, Richard, ao nosso programa. Opa, satisfação é nossa. Bom, para abrir a nossa entrevista, eu queria que você contasse para os nossos telespectadores quando o Espiritismo surgiu enquanto doutrina. Se nós tivermos que fixar uma data para o início da doutrina espírita, tranquilamente é 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Então foi o marco inicial, o Livro dos Espíritos, inclusive, é a base da doutrina espírita, é a filosofia espírita apresentada em plenitude. E a partir daí nós temos o advento da doutrina espírita, 18 de abril de 1857. E o que consiste esse livro? Qual é o conteúdo dele? Bem, alguns detalhes devem ser levados em consideração quando se fala de O Livro dos Espíritos. O primeiro é que o próprio nome está nos dizendo, se trata de uma doutrina dos espíritos. O Espiritismo se distingue das demais religiões e das demais filosofias justamente nesse aspecto, ele não é especulativo. Porque quando tratamos de um sistema filosófico ou de uma religião, o que acontece? O teólogo ou filósofo, ele especula a respeito de um assunto. E de repente, a respeito da vida aqui na Terra, a respeito da vida além túmulo, os teólogos medievais, eles especularam, imaginaram qual o objetivo da existência humana, o que acontece quando a gente morre e retorna ao mundo espiritual, de onde nós viemos. Então, tudo isso é muito na base da especulação. A vantagem do Espiritismo é que ele não é especulativo. Então, o que nós temos são informações que vêm da espiritualidade, que foram coletadas por Allan Kardec, que deu um corpo de doutrina a essas informações, e que inclusive buscou aquilo que ele chama uma universalidade dos ensinamentos, consultando os espíritos através de vários médiuns para dar autenticidade às respostas que vinham da espiritualidade. E a partir daí, então, nós temos uma visão do mundo espiritual, e a partir dessa visão do mundo espiritual, nós temos uma visão da própria realidade da Terra. Por que nós vivemos aqui, de onde viemos, para onde vamos, né? Em síntese, a doutrina espírita nos oferece uma visão dos objetivos da existência humana, com base nas informações da espiritualidade. E como é que essas informações chegaram a Kardec? Pois é, através de médiuns, indivíduos dotados de uma sensibilidade que os habilita a entrar em contato ostensivo com o mundo espiritual. O Kardec trabalhou, inclusive, com vários médiuns, e ele fazia as perguntas aos espíritos e as entregava a médiuns variados, que inclusive não tinham contato entre si, e as respostas que chegavam, ele as confrontava e verificava se havia uma identidade na resposta em relação aos vários médiuns que atuaram, e quando havia uma identidade, ele podia dizer que aquilo realmente exprimia uma realidade ou uma resposta real do mundo espiritual. Foi a partir daí que, abordando os vários temas relacionados com a existência humana, de onde viemos, porque estamos na Terra, para onde vamos, é que ele foi, então, coligindo os dados que lhe permitiram lançar o Livro dos Espíritos. A propósito, de onde viemos, o que a gente está fazendo aqui e para onde é que a gente vai? Bem, nós somos espíritos imortais, em trânsito pela Terra, numa jornada de evolução. O Espiritismo nos ensina que nós fomos criados por Deus com objetivos bem definidos, deveremos ser copartícipes da obra da criação, participar da obra da criação em perfeita harmonia com ela e com Deus. Então, em altos estágios de espiritualidade, seremos espíritos puros e perfeitos, prepostos de Deus. E viemos das mãos de Deus, somos criaturas de Deus, transitamos pela Terra como alunos que vão a uma escola. O que você está fazendo na Terra? Só aprendendo. Estamos submetidos a determinados fatores que trabalham a nossa individualidade, a nossa personalidade, de maneira a superarmos as nossas limitações e desenvolvermos potencialidades que nos conduzam à perfeição. Então a Terra fundamentalmente é a nossa escola. Nós estamos aqui para aprender, para lutar contra as nossas imperfeições, para crescer espiritualmente,
até atingirmos estágios de evolução que nos permitam viver em outros planos do infinito, né, à distância das limitações da Terra. Bom, você já nos informou alguns dos pressupostos da doutrina. Quais você destacaria como os mais importantes, além desses que você destacou agora? É bom destacar que a doutrina espírita não inventa nada. Ela apenas define para nós algumas questões básicas, exprimindo leis que regem a nossa evolução. Por exemplo, quando Newton enunciou a lei de gravitação universal, ele não estava inventando uma lei. A lei da gravidade, ela existe em todo o universo. É uma lei que, aquele velho princípio de Newton, né, que a matéria atrai a matéria na razão direta das massas e inversa do quadrado das distâncias, mais ou menos isso. Newton, na verdade, estava enunciando uma lei de física que rege a movimentação do universo. E Kardec, quando ele enuncia os temas básicos da doutrina espírita, como a reencarnação, segundo a qual as experiências na Terra serão repetidas e repetidas tantas vezes quantas forem necessárias até aprendermos as lições da vida, a lei de causa e efeito, que determina que recebamos sempre de volta tudo aquilo que fizermos, tanto para o bem quanto para o mal, a fim de aprendermos o que devemos e o que não devemos fazer, a lei de sintonia mediúnica, que preceitua que sejamos alimentados e conduzidos por influências espirituais que podem nos elevar às alturas ou precipitar no abismo, tudo isso que Kardec apresenta em O Livro dos Espíritos é, na verdade, o mero enunciado de leis que regem a nossa evolução. Essas leis são divinas. E o Espiritismo está enunciando essas leis, mostrando como é que a gente enfrenta as várias situações da Terra, por que as enfrentamos e qual a finalidade de determinadas circunstâncias que limitam até o nosso livre-arbítrio aqui na Terra. A gente poderia considerar a doutrina espírita uma religião? Basicamente, Kardec diz que o Espiritismo tem um tríplice aspecto. Ele é uma filosofia que tem bases científicas e consequências religiosas. Questão da religião. A consequência do Espiritismo é a religião, porque ele nos mostra de onde viemos, porque estamos na Terra, os porquês da vida, os problemas relacionados com a vida. Fala a respeito da existência de Deus, da alma humana, da imortalidade da alma. Então, ele fundamentalmente ele está tratando de assuntos relativos à religião. Por isso é que ele é uma filosofia que tem consequências religiosas. E ele tem bases científicas, porque o Espiritismo não é, como eu já comentei, especulativo. Todos os princípios espíritas são analisados pela ciência espírita. Aí são os cientistas que no passado, na época de Kardec, o próprio Kardec, se envolveram com o processo de comprovação daquilo que os espíritos apresentavam. Então ele dava caráter de ciência aos estudos feitos. É por isso que o Espiritismo tem esse tríplice aspecto. E hoje... É uma filosofia, tem bases científicas e consequências religiosas. Hoje, pela ciência que nos apresenta aí, nós teríamos condições de provar esses pressupostos que os espíritos transmitiram a Kardec? Isso daí está mais do que provado, né? No Espiritismo já todas as teses espíritas, através da ciência espírita, têm sido demonstradas. Então, por exemplo, como é que você pode comprovar a manifestação dos espíritos? Nós temos os fenômenos de efeitos físicos, as materializações de espíritos, os fenômenos de transporte. De repente, um espírito se materializa utilizando-se de recursos que o médium oferece, que é o chamado ectoplasma, e a gente vê pesquisadores ilustres que no passado examinaram esses fenômenos e chegaram à conclusão da realidade desses fenômenos. Então, a William Crookes, por exemplo, que foi um grande pesquisador, ele era um cientista, um físico inglês, que pesquisou os fenômenos de materialização através da médium Florence Cook, que recebia o espírito de Kate King. Esse espírito se materializava na casa de William Crookes, ele se deixava fotografar,
e pesquisas variadas foram feitas por Crookes, que era um cientista, demonstrando que realmente ali nós estávamos tendo uma manifestação de um espírito que se materializava, que se tornava visível e tangível. Então, todos esses estudos, que são variados, eles têm demonstrado que as ideias apresentadas pelo Espiritismo não são meramente ideias, elas são realidades que o Espiritismo pode, inclusive, comprovar. Vale destacar também que Kardec valia-se muito, como eu já comentei, da universalidade dos ensinos. Ele pesquisava as respostas dos espíritos através de vários médiuns, a ver se havia identidade nessas respostas, o que dava autenticidade a elas mesmas. Aqui na nossa época, nós temos o exemplo extraordinário de Francisco Cândido Xavier. Quem estuda a obra de Chico Xavier, a sua vida, não tem dúvida nenhuma de que os espíritos se manifestam. Só para lembrar a questão da poesia, Chico psicografou perto de 300 poetas desencarnados ao longo de seu apostolado. Veja bem, o prezado telespectador, são 300 poetas desencarnados que se manifestaram através de Chico. Como é que ele iria imitar o estilo literário desses poetas todos? Alguns até desconhecidos do grande público, e foi difícil localizar o poeta quando em vida e confrontar depois o que ele produziu em vida com a sua produção através de Chico, e tudo bate, né? Tudo bate. Percebe-se que Chico captava realmente o estilo do poeta. Agora, ele imitar estilo de 300 poetas seria realmente uma brincadeira. O fenômeno Chico Xavier é o atestado mais eloquente que nós temos na atualidade da realidade da manifestação dos espíritos. Bom, Simonete, por que há uma observância, né, uma prevalência da vida espiritual sobre a vida corporal? E aí eu vou pedir a você que responda após o nosso intervalo. Aguarde só um instante, voltamos já com mais questões sobre a doutrina espírita. E quem responde para nós é o escritor Richard Simonetti, autor de mais de 40 livros com temas espíritas. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita. Nós estamos conversando com o escritor Richard Simonetti sobre os ensinamentos do Espiritismo. Ele é autor de mais de 40 livros sobre temas espíritas. No bloco anterior, Simonetti, eu lhe perguntei por que, para os espíritas, a vida espiritual tem prevalência sobre a vida corporal. Porque a vida verdadeira é a vida espiritual. A Terra pode ser para nós uma escola, um albergue, uma prisão, um hospital, depende de como nós estejamos vivendo aqui. Agora, a vida verdadeira é no mundo espiritual. Nós somos espíritos e a nossa pátria está no mundo espiritual. A gente reencarna para passar por um aprendizado, uma purgação de nossas faltas e males, para evoluir, mas a vida verdadeira está lá. Por isso que o Espírita fala que a gente deveria viver mais em função da vida espiritual, não nos apegarmos tanto aos vícios, paixões, seduções, ambições, interesses imediatistas, cultivar mais os valores do espírito, para que quando chegar a nossa hora, a gente não fique preso aqui à Terra, como acontece com tantos espíritos desencarnados, tão comprometidos com a vida física que nem mesmo percebem a sua condição de espíritos desencarnados. E vale destacar também que quando nós atingimos um estágio de evolução compatível, não precisaremos mais reencarnar. Viveremos apenas na nossa pátria, que é o mundo espiritual. A reencarnação é um processo de evolução. É uma exigência do estágio de evolução em que nós nos encontramos. Quando superarmos esse estágio, a gente irá viver em planos mais altos, sem a necessidade da reencarnação. Os espíritas são muito questionados exatamente por essa visão de futuro.
né? Será que aqui, por aqui, não tem um momento de felicidade e tal? Porque outras crenças fazem muito um trabalho, assim, muito aqui deste momento, né? E os espíritas são meio questionados, porque vivem em função do futuro. O que você nos diria sobre isso? Mas eu acho que não. Eu acho que se eu viver em função do futuro, eu tenho melhores condições para viver feliz hoje. Se eu coloco os meus anseios no mundo espiritual, sabendo que lá é a vida verdadeira, eu vou ver com tranquilidade aqui, não vou ver atormentado. Porque o tormento das pessoas é exatamente não conseguirem a realização de seus desejos, não saber por que vivem, de onde vieram, o que vai acontecer. As pessoas têm um temor exacerbado da morte, porque é um mergulho no desconhecido, né? A pessoa não tem a mínima noção da vida espiritual. Agora, nós espíritas, não é para a gente ter medo da morte. A morte é um processo de libertação. A gente vai regressar à pátria. Então, nós temos, na verdade, tranquilidade para viver esta vida, porque temos a certeza de que a vida vai continuar e que retornaremos à vida verdadeira no plano espiritual, onde seremos mais felizes ainda, na medida em que cumpramos aqui na Terra aquilo que Deus espera de nós. Agora, o que é importante é que se eu cumprir aquilo que Deus espera de mim, eu serei feliz desde já, na Terra ou no além. Não preciso esperar morrer para ser feliz no mundo espiritual, não, vou ser feliz desde agora. O Espiritismo não diz que nós devemos viver atormentados e deprimidos e tristes e carregando o peso das misérias humanas sobre os nossos ombros. O que o Espiritismo nos diz é que nós devemos viver muito felizes, combatendo imperfeições, procurando o nosso autoaprimoramento, com essa certeza da presença de Deus em nossas vidas, o Deus comum, o Pai de infinito amor e misericórdia revelado por Jesus, que nos reserva um glorioso futuro, né? Então, se a gente está com Deus, se Deus está conosco, não há por que ser infeliz, não. Tudo aquilo que enfrentamos na Terra, dores, dificuldades, problemas, tudo isso é transitório, é passageiro, é uma espécie de preparo para um glorioso futuro. Então, eu não tenho que ser infeliz porque estou enfrentando dificuldades e dissabores de jeito nenhum. Aliás, a felicidade não é um favor da vida. A felicidade é uma conquista pessoal. Então, eu posso até sofrer, enfrentar problemas na Terra e ser feliz. Não confundamos infelicidade com sofrimento. Sofrimento é a imposição da vida. Felicidade é uma construção pessoal nossa. Então, nós espíritas, o que a gente tem é que viver feliz hoje, com a consciência de que viveremos mais felizes ainda quando chegar a nossa hora. Bom, por que acontece uma diferença tão grande em termos evolutivos, de amadurecimento espiritual, entre as diversas personalidades sobre a Terra? Por que há tanta diferença entre nós? Porque pela simples razão de que nós não fomos criados todos ao mesmo tempo. Então, de repente, tem um espírito aqui com 1000 anos, tem outro com 50 mil anos, tem outro com 100 mil anos, um com 1 milhão de anos. O processo da criação dos espíritos ele é ininterrupto. Então, nós encontraremos sempre aqui na Terra espíritos em variados estágios de evolução. Os espíritos mais voltados para o erro, para o vício e até para a maldade, são espíritos imaturos, ainda primários, que não desenvolveram o senso moral, que não desenvolveram conhecimentos a respeito dos porquês da vida, estão fazendo aí suas primeiras reencarnações. E daí a dificuldade que eles têm para lidar com as coisas da vida e enveredando até, às vezes, para um comportamento equivocado, errado e até comprometedor. Mas a beleza do Espiritismo está em demonstrar que nós estamos como que subindo aquela escada do sonho de Jacó, que está no Velho Testamento. Nós estamos em variados degraus. Eu posso estar nesse degrau, outro está num degrau mais em cima, outro mais em cima, mas todos nós estamos subindo, todos estamos a caminho da perfeição. Ninguém vai se perder. Todos seremos um dia espíritos puros e perfeitos. Chegaremos um dia onde Jesus está, Ele que é o nosso irmão maior, tanto quanto Jesus esteve um dia onde nós estamos. E como é que a gente preserva, durante esses processos reencarnatórios, a nossa individualidade? Como é que isso acontece? A nossa individualidade ela é sempre preservada, embora nós esqueçamos o passado. No processo reencarnatório, que funciona em nosso benefício. As pessoas reclamam, mas por que a gente esquece? Esquece, meu filho, porque é uma maneira de superar paixões e fixações que precipitaram nossos fracassos no passado. Você vai começar tudo de novo, começa uma vida nova. É como o criminoso que sai da cadeia, ele gostaria de ter uma vida nova, de esquecer, que as pessoas esquecessem de quem ele foi. Imaginemos aí um Hitler, por exemplo, reencarnando no nosso meio.
Quem é que ia dar atenção para ele? Quem é que não iria desprezá-lo? Quem é que não lhe negaria a possibilidade de uma reabilitação? Então, se ninguém sabe quem ele é, ele mesmo não sabe, fica mais fácil conviver até com desafetos do passado, no sentido de haver uma reaproximação e superar as nossas desavenças. Então, há N razões pelas quais nós não lembramos do passado. Isso funciona em nosso benefício, não em detrimento. Agora, embora esquecendo o passado, a cada processo reencarnatório, nós não perdemos a nossa individualidade, nós continuamos com ela. Onde ela fica preservada? É preservada, sobretudo, no nosso inconsciente, mas ela repercute no nosso comportamento. Ela repercute nas nossas aptidões, né? Cada um tem uma aptidão, cada um tem uma sensibilidade, cada um tem uma facilidade ou dificuldade para determinada atividade. Tudo isso é fruto das nossas experiências pretéritas que ficam guardadas no inconsciente, que pressionam a nossa personalidade e nos fazem ser como somos. E que, na verdade, é exatamente o que éramos no passado, né? A gente esqueceu, mas continuamos como somos. Quem somos, com todo o nosso patrimônio de conhecimentos, de experiências e que favorecem a nossa existência presente no desdobramento das nossas experiências. Como é que acontece essa questão do livre-arbítrio, né? Porque o que a gente observa nas obras espíritas é que os espíritos tutelam muito, né? Nos tutelam muito, vão acompanhando o nosso processo evolutivo, nos inspirando, assim como os nossos inimigos também, os espíritos desencarnados que são os nossos inimigos, que também ficam nos inspirando noutra direção. Como é que funciona essa correlação de forças? Na verdade, a responsabilidade é uma planta muito frágil que só cresce em clima de liberdade. Para que eu seja responsabilizado pelas minhas ações, eu tenho que ter liberdade de exercitá-las. Aqui funciona a lei de causa e efeito. Eu tenho liberdade para fazer o que eu queira, desde que eu não fira o semelhante, não comprometa o semelhante e não deixe de cumprir as leis divinas. A lei de causa e efeito, que é aquela que determina que recebamos de conformidade com aquilo que fazemos, é que vai corrigindo os nossos impulsos. Aquilo que eu faço de errado vai repercutir no meu psiquismo, dando origem a males, perturbações, doenças, comprometimentos, compromissos de resgate, é uma série de consequências para as minhas más ações. E aí eu vou aprendendo o que eu devo e o que não devo fazer, e é assim que o processo vai se desenvolvendo, para que nós possamos crescer em espiritualidade, superando as nossas limitações, logicamente sempre sob a tutela de mentores espirituais, que nos acompanham, que nos oferecem uma liberdade maior ou nos deixam numa situação de limitação das nossas possibilidades, na medida em que eles entendam que isso ou aquilo é interessante e importante para a nossa economia espiritual. Agora, em linhas gerais, eu diria que o livre-arbítrio ele vai crescendo e crescendo na proporção do nosso crescimento espiritual. E quanto maior o meu empenho no sentido de cumprir as leis divinas, maior será a minha liberdade. De tal maior forma, a responsabilidade. Também. De tal forma que o espírito puro e perfeito é aquele que cumpre integralmente aquilo que Deus espera dele e que por isso mesmo vai ter o seu livre-arbítrio em plenitude. Né? Sim, você não comentou sobre a questão da influência dos espíritos não muito amigos, né? Como é que a gente luta com isso? Como é que isso se processa? Nós temos multidões de espíritos desencarnados, ainda vinculados à vida terrena, espíritos que muitas vezes nos perturbam e muitas vezes nos ameaçam e nos atacam até em processos obsessivos, movidos por vários propósitos, às vezes vingança, alguma coisa que nós fizemos de errado contra eles no passado. Às vezes eles simplesmente querem explorar as nossas fragilidades para exercer um domínio sobre a mente humana. Às vezes é um espírito que não sabe que desencarnou, se aproxima de nós como quem procura uma tábua de salvação e se agarra e às vezes nos perturba. Então a gente vive rodeado dessas entidades. O apóstolo Paulo dizia que somos rodeados por uma nuvem de testemunhas, fazendo referência a essa pressão que existe da espiritualidade. Mas isso também acaba participando do processo evolutivo. Nós somos pressionados, acabamos nos voltando para os valores espirituais, à procura de cura,
de uma orientação, de uma explicação para aquilo que acontece conosco. E, de certa forma, eles acabam até nos ajudando na evolução, na medida em que despertam em nós os anseios da busca, da renovação, da definição, até dos próprios problemas que eles estão imprimindo em nós. Bom, nosso tempo já vai se encerrando. Nossa última pergunta para você. Como é que é a vida nos outros mundos, né? Porque a gente passou o programa, você no início falou da vida noutros planetas, e a gente falou muito da vida aqui, né? Dessa dificuldade. E como é que é a vida nos outros planetas? O Kardec faz essa pergunta na questão 55 de O Livro dos Espíritos, se são habitados os mundos que há no espaço, e o mentor espiritual fala que todos os mundos são habitados. O que pode dar até uma certa estranheza em quem está familiarizado com astronomia, porque nós sabemos que aqui no nosso sistema solar, por exemplo, os planetas que compõem o nosso sistema, começa lá com Mercúrio e Vênus, que estão muito perto do Sol, são quentes demais, não há vida biológica. E os demais, a partir de Marte, Júpiter, Saturno, Netuno, Plutão, eles são frios demais. Então não tem vida biológica também, não. Então esses planetas são desertos. Agora, na questão de O Livro dos Espíritos, o mentor fala que todos são habitados. Com formas adequadas. Aí nós entramos nessa questão da evolução. Esses planetas são habitados por espíritos. Nós temos comunidades de espíritos que os habitam e que não tem processo reencarnatório. Lá não há vida biológica, consequentemente não há reencarnação. Agora, eles evoluem, tem faixas evolutivas. Um planeta desse, como Júpiter, pode ser mais evoluído que a Terra, os espíritos desenvolvem as suas atividades evolutivas lá. Pode haver planeta mais atrasado, de qualquer forma, sempre habitados por espíritos em variados graus de evolução. E nós mesmos aqui na Terra, quando atingirmos uma evolução compatível, iremos habitar mundos aí onde não há processo reencarnatório, não? Porque a reencarnação é um instrumento de evolução. Quando eu atingir um estágio de evolução que me permita livrar-me da necessidade de reencarnar, eu vou habitar em planos onde não há reencarnação, não? Todos nós estaremos a caminho disso. A reencarnação é uma necessidade no estágio de evolução em que nós nos encontramos. Para espíritos superiores, não. O espírito continua a evolução sem a necessidade desse recurso. Richard, muito obrigada pela sua entrevista ao Momento Espírita. A satisfação foi nossa. Tudo bem, está ótimo. E nós convidamos você para a nossa próxima entrevista. Obrigada.